professor Augusto Legaspi, historiador, foi professor, supervisor de ensino, diretor de escola e dirigente regional de ensino. Professor Augusto, muito obrigada por ter aceito aqui nosso convite. Eu que agradeço. Eu gostaria de começar primeiro mostrando os livros que o senhor já escreveu sobre Mogi Guaçu. O senhor pode pegar para a gente? Tem este aqui, né, que foi o primeiro livro sobre a história de Mogi Guaçu, que foi feito, né? A primeira edição dele é de 1970, depois tiveram mais 3 edições, essa aqui é a última, né? Então ele traz um relato sobre a história de Mogi Guaçu. E esse segundo livro, também sobre a história de Mogi Guaçu, ele retrata os personagens da história empresarial de Mogi Guaçu no período de 1930 a 1960. Certo. E em cada biografia desses personagens aqui da economia de Mogi Guaçu, tem um pouquinho da história também da cidade junto, né? Então são 2 livros que falam sobre a história de Mogi Guaçu. E então, além do senhor ser historiador, ter sido professor, o senhor é nascido aqui em Mogi Guaçu. Sim. Então o senhor conhece bastante aqui da história da cidade. Explica pra gente por que é importante estudar a história, por que um povo precisa saber a história, por exemplo, da sua cidade? A história, Andressa, ela é a memória das pessoas, de uma comunidade, de um estado, de uma nação. E o presente, hoje, que nós estamos vivendo, ele foi construído em função de tudo que foi realizado no passado pelos nossos ancestrais. Eles construíram, eles trabalharam, eles edificaram, eles escreveram, eles fizeram obras importantes que fizeram com que esse presente nosso hoje fosse essa realidade que nós conhecemos. Não é? Muitas pessoas perguntam, por que estudar história, estudar coisa antiga? Nas coisas antigas estão a origem de todos nós. Nós, brasileiros, descendemos em sua grande maioria de europeus que vieram para cá, ou africanos que vieram para cá também, e que se miscigenaram com os indígenas que viviam e vivem até hoje aqui, formaram a nação brasileira. Sim. Então, como é que você vai entender o nosso povo hoje, como ele é, se você não for em busca desse passado dos europeus que vieram para cá, dos africanos que vieram para cá, da cultura indígena que transmitiu para a gente muita coisa também. Então, a cerâmica, por exemplo, que foi um aspecto econômico importante de Mogi Guaçu, tinha matéria-prima aqui, que era o barro taguá, mas a tecnologia veio da Itália, do norte da Itália, que o padre Armani trouxe para cá em 1890. Quer dizer, até a forma de fazer a cerâmica aqui, o trabalho com a cerâmica aqui, era a forma que foi importada de lá. Isso, exato. Se o padre Armani, que faz parte da história, não tivesse vindo da Itália para Mogi Guaçu, não tivesse descoberto o barro taguá, não tivesse trazido do norte da Itália, de onde ele veio, a tecnologia da época para a produção de tijolos, telhas, nós não teríamos as indústrias cerâmicas, as famosas cerâmicas que impulsionaram bastante a nossa cidade. Deixou de ser um minúsculo lugarejo para ser uma cidade importante. Então, por que Mogi Guaçu é hoje uma cidade com 150 mil habitantes? Do nada surgiu, caiu assim? Não. Tem uma longa história de mais de 300 anos de trabalhos, de lutas, de desenvolvimento, que fez com que a gente chegasse hoje nessa cidade que nós vivemos. Sim. Esse prédio aqui mesmo, eu lembro quando ele foi construído, em determinado momento resolveram fazer um prédio próprio para a administração municipal e para a Câmara, né? Já faz algum tempo isso. Quando a Câmara começou, que foi em 1881, não era nesse prédio. Não era aqui, era num casarão que havia lá na rua Siqueira Campos, e a prefeitura era junto com a Câmara, e até a biblioteca, tudo junto, né? Nossa, numa mesma. Provavelmente. Pequeno, mas já existia, né? Então veja você, todas essas elaborações, todo esse trabalho desenvolvido durante ao longo de todos esses anos resultaram na Mogi Guaçu de hoje. Certo. E essa Mogi Guaçu de hoje,
para ser melhor cada vez mais, vai depender do que nós fizermos aqui hoje para que isso aconteça lá na frente. Sim. Quando então o pessoal de lá vai se voltar para a nossa época de hoje, Estudar o que foi feito. estudar o que foi realizado naquele período anterior ou não, né? Aí que vem aquela cobrança, né? O que aquele pessoal estava fazendo lá que não desenvolveu nada essa cidade, né? Ou que maravilha que o pessoal de lá daquela época fez tudo isso para que Mogi Guaçu hoje fosse, digamos assim, uma cidade imensa, com muitos recursos, né? Com 500 mil habitantes, vamos supor, né? Sim. Então, veja você a importância da história. Eu achei interessante também que o senhor tem uma comparação com a história de vida da pessoa, né? Sim, sim. Por quê? Porque a nossa vida, isoladamente, ela faz parte de uma comunidade onde tem as outras vidas também, e todas essas histórias de vida em conjunto representam a história da comunidade, no caso, Mogi Guaçu. Aquele pessoal da galeria lá, das fotografias, por exemplo, eles viveram em épocas diferentes da nossa. Sim. O que eles realizaram na época deles foi muito importante. Como nós estávamos conversando agora, antes da gravação, a respeito daquele aterro com pedregulhos que foi feito no centro da cidade, evitou que ele fosse um lamaçal. Digamos que não tivesse sido feita aquela atividade que foi difícil, com carrocinhas trazendo o pedregulho lá de trás do cemitério para cá, né? Se isso aí não tivesse sido feito, o centro da cidade hoje seria uma várzea, sujeita a se inundar, a virar um brejo, um lamaçal intransitável. Seria barro. Um barro puro, como era. Então, essa atividade, um exemplo, né? Essa atividade desenvolvida lá na década de 10 fez com que as principais artérias do centro da cidade ficassem em nível mais alto, pudesse receber asfalto, pudesse ter uma condição melhor de trânsito, né? E não ser uma várzea, como era antigamente. E assim outros trabalhos, né? As cerâmicas, através dos empregos gerados, das receitas tributárias recebidas, dos trabalhadores terceirizados da empresa, cada uma delas teve um papel importante, as antigas cerâmicas, no desenvolvimento da história da cidade que hoje nós temos. Então, é importante você estudar a história por isso, para você entender o que foi feito ou não foi feito no passado, se houve omissão ou se houve trabalho. Qual era o tipo de tecnologia também da época? Isso, exatamente. Muitas pessoas hoje reclamam de coisas que nós temos, a internet está muito lenta, mas ele precisa observar que havia uma época que nem internet existia e muito menos telefone. É verdade. E não faz nem tanto tempo. Não faz tanto tempo. Eu me lembro, quando eu era criança, ter telefone era assim um privilégio de meia dúzia de pessoas na cidade. Sim. Então, uma comunicação básica como é o telefone, imagine você não ter o telefone. Quem conseguia comprar uma linha de telefone até conseguia fazer dinheiro com isso. Exatamente. Valorizava muito. Custava muito caro, não era qualquer um que podia ter. Então, você precisava emprestar os telefones das pessoas para fazer alguma ligação urgente. Você pedia uma ligação para Campinas, às vezes levava o dia todo para completar. Nossa. Então, quando as pessoas reclamam, eu até rio, né? A internet está muito lenta, mas, meu amigo, havia uma época que nem telefone existia. A gente se acostuma com as coisas e aí se acostuma a reclamar dessas coisas. Aí, se você não voltar ao passado para, como você acabou de dizer, ver como era a tecnologia na época, difícil, né? Muito mais complicada, muito mais trabalhosa. Até para entender, porque às vezes demorava algumas coisas para acontecer, como o senhor falou agora também. Isso, exatamente. Então, essas coisas que hoje nós temos, elas foram fruto de um trabalho desenvolvido por pessoas em diferentes etapas da história e que conseguiram trazer tudo isso para a gente. Essa câmara moderna, tecnológica que nós estamos vendo aí, tudo isso aí é fruto de muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, muitas experiências, muitas pesquisas, né? Para que isso pudesse hoje ser utilizado de uma forma assim tão abrangente como é hoje, né? Então a história é importante por isso. Nós, através dela, conseguimos entender o presente nosso e podemos até projetar o futuro.
se nós fizermos isso, Andressa, hoje, assim, assim, assado, essas atividades dessa forma, daquela outra, nós poderemos lá na frente ter um futuro diferente. Quer dizer, se a gente quer ter melhorias, né, com certeza futuras, a gente quer hoje construir essas melhorias, a gente precisa entender o passado. Entender o presente através do estudo do passado, para depois você aí ver... entender o presente através do estudo do passado, para poder planejar o que vai ser feito. Exatamente. Então a história é uma das ciências mais importantes que existe. Certo. Muita gente até hoje, por desinformação, acha que a história é uma ciência decorativa. Não é nada disso. Ela é uma das ciências mais difíceis que tem, porque ela ensina para o aluno da escola, né, o aluninho lá do fundamental, do médio, a ter um entendimento do presente através do estudo da evolução da humanidade pelo passado histórico que teve, né? E o que é que ele pode fazer para fazer as coisas melhores. E formar também indivíduos críticos. Sim. Então, você, através das experiências históricas acontecidas e estudadas, você não repete erros, não é? Quantos erros a humanidade cometeu por desinformação, por absoluta falta de consciência, e isso trouxe desastres, não é? Para a humanidade, atrasos, perdas, dificuldades, não é? Prejuízos econômicos, financeiros. Tudo isso, você voltando lá no passado, você vai ver, nossa, isso aqui aconteceu aqui, nós não podemos permitir que volte a acontecer de novo. Sim. Mas se você não estudar o passado lá, como ele foi, você não vai saber se aquilo... Você pode estar sendo enganada hoje, Andressa, por alguém falando para você que isso vai ser maravilhoso, que isso, vai ser aquilo e tal, se você não tiver informação de que isso já foi tentado no passado. Sim. E não deu certo. Sim. É muito importante por isso. E conta um pouquinho pra gente da história de Mogi Guaçu, com os bandeirantes, como chegaram. Então, Mogi Guaçu hoje, ela é considerada, né, uma das povoações, não município, cidade, né, é uma povoação, uma das povoações mais antigas do Brasil. Ela tem mais de 300 anos, não como cidade. Não como cidade. Como um povoado, naquela época era chamado de vila, povoado, tinha várias denominações, termo, né? Por que não era chamado de cidade? Qual que é a diferença? Porque cidade era só quando ela atingia uma determinada posição, né? População, economia e tal, recursos próprios, né? Então ela passava a ser cidade. Sim. E antes disso, ela era um povoado, era uma vila, naquele tempo o termo distrito não existia, era usado a palavra termo. Termo, né? Martinho Prado, por exemplo, hoje é um distrito de Mogi Guaçu. Era um termo. Se fosse na época de Mogi Guaçu antigo, seria o termo de Martinho Prado, né? Que não é uma cidade ainda. Por que não é uma cidade? Porque ainda não tem as condições necessárias para se transformar numa cidade. Arrecadação, população, recursos básicos, né? Por exemplo, Estiva Gerbe já foi um distrito de Mogi Guaçu no passado. E já faz, se não me engano, mais de 20 anos que já é uma cidade independente, mas só pôde ser uma cidade independente a partir do momento que teve receita, população, recursos básicos, né, para se transformar numa cidade. Para conseguir se manter. Então, Mogi Guaçu, na época, era um povoado, né, às margens do rio. Começou inicialmente na Cachoeira de Cima, onde eram... Porque, a pergunta, né, mas por que na Cachoeira de Cima? Então havia uma estradinha, muito estradinha, era uma trilha, né, que vinha de São Paulo para Goiás, onde estavam as minas de ouro, né, Mato Grosso, Goiás, aquela região. E essa trilha vinha de São Paulo, passava por Jundiaí, que já era uma cidade, chamava-se Nossa Senhora do Desterro de Jundiaí, com Y no final. Nossa, difícil. E Mogi Guaçu era um povoadozinho pertencente a Jundiaí. Nem Campinas existia. Nossa. Mogi Guaçu já estava aqui, Campinas não existia ainda. Nossa, eu não sabia disso. Campinas surgiu muito tempo depois eu vou até explicar por que o nome.
E aqui o termo, o município de Jundiaí abrangia toda essa região até o Rio Grande, lá em Igarapava, lá em cima. Certo. Era todo esse município de Jundiaí. Então a trilha passava pela Cachoeira de Cima porque lá era mais fácil de fazer a travessia do rio, porque não haviam pontes. O pessoal reclama, essa ponte aqui é muito estreita, mas e quando não tinha nem ponte, que você tinha que atravessar no meio da água? É verdade. Então eles faziam a travessia na cachoeira porque antes da barragem grande que tem hoje, tinha muitas pedras, então era fácil de atravessar ali, não quando o rio estava cheio, claro, né? Mas quando o rio estava mais baixo, era fácil de fazer a travessia. Mas isso aí aconteceu mais ou menos por volta de 1650, 1660, olha quanto tempo. Aí o que aconteceu? Foi feita uma estrada, mas ainda não é uma estrada, né? Era uma trilha um pouco melhor, né? Que vinha de São Paulo a Cuiabá, no Mato Grosso, passando por Mogi Guaçu, pelo centro de Mogi Guaçu. Não existia International Paper, que o pessoal acha que já existia, não tinha aquela estrada lá aquela rodovia do Mar de Barros, era só por aqui que passava. E aí então, como essa estrada começou a passar por aqui, aquela população que formou um povoadinho na Cachoeira de Cima, que se dedicava ao abastecimento das tropas de burros, que era o único meio de transporte que existia. Então eles ferravam animais, vendiam sal, vendiam alimentos para esse pessoal que trabalhava com essas tropas, né? Eles resolveram vir para cá porque eles precisavam ficar não mais naquele lugar que foi abandonado, Certo. e sim junto da estrada nova, né? Então eles desceram o rio e se fixaram aqui nessa região da Praça Rui Barbosa, ali do chamado Recanto. Eu abomino esse nome porque a praça é Rui Barbosa, Recanto é apenas um apelido, né? Então eles se fixaram ali, edificaram aquela igreja do jeito que é hoje, que ela não foi alterada assim, a não ser algumas coisas, né, internamente, umas paredes que ela, mas o estilo dela sempre foi o mesmo, né? Parece-me que, se não me falha a memória, estilo barroco português. Eu não entendo muito bem de arquitetura, mas parece ser isso. E aí então eles fizeram essa igreja e ali começou a desenvolver então um povoado maior, porque essa estrada passou a ter mais movimento, que era uma estrada melhor. As tropas em direção a Mato Grosso e Goiás começaram a aumentar. Estrada de terra. Era uma trilha, né? Então, Certo. estrada de terra, uma trilha. Foram passando e acabou sendo aberto mais. Isso, uma essa trilha. mesma, ela era chamada também de estrada francana, porque passava por Franca, acompanhando, ela acompanhava mais ou menos o trajeto da linha da Companhia Mogiana, passando por Mojimirim, nem existia Mojimirim ainda, não existia Campinas, Mogi Guaçu, onde hoje depois foi Aguaí, Casa Branca, e também não existia Casa Branca, e seguia em direção a Goiás, passando por Franca, como a linha antiga da Mogiana fazia, né? Depois de Uberaba para cima, começava a ir até a região de Cuiabá. Então essa estrada aí fez com que surgisse um povoado mais próspero aqui, não é? Mas que tinha muitos problemas. Por exemplo, a várzea que havia aqui no centro, digamos assim, é uma região até pantanosa, por causa do rio, ela propiciava muito a presença da malária, aquela doença transmitida pelo mosquitinho anofelino, né, o Anófeles, que sempre gostou de lugares assim, né, água parada, pântano. Então aqui tinha uma malária endêmica, né, que era uma situação complicada. E em função disso até que acabou surgindo o Mojimirim, porque lá era uma região mais alta, menos com esse problema de ser um pântano. Então as pessoas acabaram indo para lá e formando um outro povoado naquela região de Mojimirim, um lugar mais saudável e tal. E aqui continuou ainda mais com esse problema, que mais tarde foi resolvido com esse aterro, com serviços de pulverização que a SUSEM
antigamente chamava-se Serviço de Profilaxia da Malária, aqui já tinha um posto, em lugar nenhum tinha, de tanto que era presente a malária aqui, né? Então esse trabalho desenvolvido pela SUSEM, atual SUSEM, né, na época Serviço de Malária, fez com que erradicasse aquele volume imenso de mosquitinhos anófilos que tinha por aqui. Depois o aterro, saneamento, drenagem de diversas áreas aqui da região da cidade fez também desaparecer o criadouro desses, e aí a doença acabou desaparecendo também. Hoje ela nem existe mais. Então, existiu no passado? Existiu. Por quê? Porque tinha um foco. Tudo isso foi combatido, trabalhado arduamente na época. Hoje não existe mais a doença. Mas ela nunca existiu? Sim, existiu. Mas no passado pessoas trabalharam imensamente para que isso não existisse mais. Sim. E hoje não tem mais. Então, um exemplo de como a história é importante para você entender o presente através do estudo do passado, da evolução, do trabalho desenvolvido pelas pessoas, das pesquisas científicas. Tudo isso é história. Sim. E se você apagar isso com um botãozinho vermelho, como eu te falei, num determinado momento, quem somos nós, que nós estamos fazendo aqui, que lugar é esse, para onde que eu vou? Né? Isso acabaria acontecendo com todo mundo. É verdade. E aqui, a Câmara Municipal, como que foi essa história assim, da Câmara? Porque ela começou no período do Império, né? Então, como que era essa relação da Câmara? Na época não tinha prefeitura, porque não tinha os 3 poderes. Explica um pouquinho pra gente. Sim, naquela época, nós tínhamos acabado de falar de 1730, 1740. Em 1740, Mogi Guaçu passou a ser uma paróquia, né? Sim. Na época, a igreja era uma divisão administrativa do Estado Brasil, né? Não o Estado de São Paulo. E ela era como se fosse uma repartição pública. A igreja? Então, a igreja católica. Então, quando você nascia, por exemplo, você era batizado na igreja, o padre lá que fez o seu batismo emitia um documento, que era a sua certidão de batismo, que seria hoje a certidão de nascimento. Nossa. Então, a pessoa pega a certidão de nascimento dela no cartório, mas será que sempre foi assim? Não. Uma época não tinha cartório, era na igreja. Aí você vai perguntar para mim, quem não era católico? Complicado. Acho que na época nem tinha muito. Complicado, né? Porque inclusive nem sepultar, isso bem mais antigamente, né? Você vê as coisas como eram absurdas antigamente, mas hoje ainda tem um pouquinho de preconceitos que tem que ser arraigados. Quem não era católico, por exemplo, em épocas muito antigas, não podia ser sepultado em cemitérios normais. Então, em São Paulo existe até hoje, se não me falha a memória, um chamado cemitério dos protestantes. Você deve ter ouvido falar. Nossa. Era uma região onde só podia sepultar quem era. Naquela época, hoje são chamados de evangélicos, na época eram protestantes. Judeus, em cidades maiores tinha os cemitérios, tem até hoje em São Paulo, né, os cemitérios de judeus. Então só naquele lugar, naquele tempo, podia sepultar, e depois eles acabaram ficando até hoje sepultando nesses cemitérios de judeus, né? Só para dar um exemplo. Então, Mogi Guaçu era o quê? Nessa época aí? Uma paróquia que era como se fosse hoje, por exemplo, uma comarca. Certo. Qual é a diferença? Era uma região administrativa. Certo. A comarca é uma região administrativa judicial. Mas para dar um exemplo. Sim, que tem fórum, seria isso? Isso. Só que hoje tem tanto fórum que Antigamente não. Antigamente, comarca de Mogi-mirim, por exemplo, abrangia a região inteira. Comarca de São João da Boa Vista. Isso. Comarca de São João da Boa Vista era a região inteira de São João. Hoje já está meio popularizado o fórum, então, graças a Deus, né, dá o acesso à justiça mais fácil para todo mundo. Mas naquele tempo não era assim. Então a igreja, onde tinha uma paróquia, era uma regional. E uma regional não só da igreja, mas do Estado brasileiro, porque ali tinha um representante do Estado, que era o padre, era o pároco. Nossa, olha a importância da figura do padre na época. E daí aconteceu o quê? Com a República, a igreja deixou de ser parte do Estado. Ela se tornou uma instituição alheia ao Estado. O Estado republicano passou a ser um Estado laico. Então, se você for judia, protestante ou evangélica, hoje é o termo
ou católica, ou qualquer coisa parecida, você será tratada pelas autoridades republicanas, que é o prefeito, o governador e o presidente, da mesma forma. Da mesma forma, porque o Estado laico é o que separa a religião do papel do Estado. E toda vez, olha a história explicando de novo o presente. Andressa, todas as vezes que você mistura religião com a administração pública, costuma não dar certo. Nada impede que militantes das mais diversas religiões sejam vereadores, sejam prefeitos, sejam governadores do Estado, como já aconteceu inúmeras vezes na nossa história. Mas isso aí não permite que essa pessoa comece a trabalhar dentro da estrutura republicana representando a sua crença religiosa. Sim. Ele tem que representar os brasileiros, até o ateu. Ele foi eleito para representar, para trabalhar pelos brasileiros. Então, às vezes, as pessoas não entendem, mas então não pode ser. Não, nada impede, né? Mas ele não pode misturar as estações. Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que a República, em 1889, ela já instituiu o Estado laico, que é até hoje. Não mudou nada. Então, o que é o Estado laico? É o Estado que admite diversas religiões, mas ele administra tudo para a população como um todo. Né? Aí então, Andressa, só para terminar aqui, chegar no que você havia falado, então nós tivemos esses períodos aí, que aqui era uma paróquia, depois por causa da malária acabaram indo para Mojimirim, depois houve uma época lá que precisava uma das duas cidades passar, as duas vilas passarem a ser cidade. Aqui era para ser a cidade por ter uma população maior, mais importância política, né, na época. Então estava quase tudo certo para que aqui fosse passar município. Mas um trabalhinho político desenvolvido na época fez com que Mojimirim fosse agraciado com o título de ser um município, né? E Mogi Guaçu acabou sendo um termo, hoje um distrito, de Mojimirim. Depois de algum tempo, Mogi Guaçu conquistou então a sua autonomia, aí que nós vamos falar do que você perguntou, mas é necessário esse relato histórico anterior para entendimento do que veio em seguida, né? Então, quando Mogi Guaçu tornou-se município, nós estávamos ainda no Império. E no Império o regime era parlamentarista. Não era como hoje um regime presidencialista, né? Uma república presidencialista. Na época o Império era parlamentar. Então, quem é que tinha a autoridade na época governamental nos municípios? O presidente da Câmara. Porque nas cidades não tinha prefeitura municipal e Câmara. Tinha só a Câmara Municipal. E ela é quem governava a cidade. Isso. E, no caso, o presidente da Câmara, na época de cada cidade, é quem administrava a cidade. Ele cuidava da elaboração das leis junto com os representantes, que hoje são chamados vereadores, né, representantes do povo, administrava a cidade, o presidente da Câmara, e isso então foi até quando surgiu a República, quando aí então houve a chamada tripartição de poderes. Certo. Então, executivo, legislativo e judiciário. Então começou a ter o quê? As prefeituras municipais, as câmaras municipais e o poder judiciário, onde tinha o fórum, a comarca, a sede da comarca, né, que abrangia a região inteira também. Aí então o que aconteceu? No início da República, o prefeito não era chamado de prefeito, chamava-se intendente. Certo. Depois de um certo tempo para frente, começou a ser chamado de prefeito. O presidente da Câmara sempre foi presidente da Câmara. Então aí houve essa repartição de poderes e aí deixou a Câmara de ter aquela importância de ser o único lugar do município onde se administrava a comunidade. Né? Acho que não sei se eu respondi. Sim, respondi. E assim, referente, só para a gente continuar um pouquinho na parte do município, referente assim à bandeira e ao brasão, o que quer dizer isso? Assim, por que existe, por exemplo, um brasão? O senhor saberia? Então, na época da República, criou-se, havia uma mentalidade de se criar símbolos, né?
Isso é muito importante. Eu não sei por que razão, hoje está um pouco descuidada essa parte. Certo. Então, já havia um hino nacional, né, que era da época do Império. Na República foi criado o brasão, né, da República, depois a bandeira republicana, né, então são símbolos, os chamados símbolos nacionais. Eu acho muito importante a presença desses símbolos, Andressa, para que as crianças, principalmente, que se não conseguir fazer isso com as crianças, depois de adulto vai ser muito difícil você conseguir. Sim. Então você tem que fazer como as outras nações desenvolvidas fazem. Ensinar para a criança o respeito à pátria, à bandeira, ao brasão, ao hino nacional de cada país. Isso é independente de política, de partido. Eu não sei por que acabou as coisas evoluindo para um lado errado ultimamente, dizendo que isso aí não tem importância nenhuma. Aí eu pergunto, se os outros países evoluídos não fazem isso, então nós todos estamos certos e o mundo inteiro está errado? É só fazer essa pergunta básica. Se você não criar essa ligação da criança, no pequenininho lá que entrou lá na educação infantil, se não começar a mostrar para ele a bandeira, o brasão, o hino nacional, ensiná-lo a cantar, para ele não passar vergonha depois quando ele for adulto não saber cantar o hino, todo mundo sabe, o alemão sabe, o japonês sabe mais ainda, o brasileiro não sabe. Aí ele no jogo de futebol ele fica abrindo e fechando a boca dizendo que está cantando, mas não sabe cantar coisa nenhuma, porque ele não foi ensinado na época devida. E não foi criado na criança aquele apego à pátria. O brasileiro fala muito mal do próprio brasileiro, né? Exatamente. Ele procede, eu não estou falando assim de forma generalizando para todo mundo, não. Sim. Mas assim, a gente observa hoje, Andressa, comportamentos inadequados, principalmente de pessoas públicas, né? Não são todos, né? Claro, uma grande parte, né? De pensar apenas em si e não ter aquela noção de que eu estou aqui porque eu tenho que fazer um trabalho pela minha comunidade, pelo meu estado, pelo meu país. É claro que eu vou ter uma remuneração para fazer isso porque eu tenho que sobreviver, mas eu não posso pensar apenas em me locupletar com isso. Arrumar a vida, arrumar os parentes, não é nada disso. Ele tem que pensar no município, no estado, na nação, como todo mundo faz no mundo inteiro. E você só consegue isso quando você começar a trabalhar com as... Eu fui educador muitos anos, apenas 46 anos, então você pegando essas criancinhas que eu tive a oportunidade de acompanhar e ensinando para elas o que é a pátria, o que você deve ter de relacionamento com a pátria, com a sua cidade, com o seu estado. Mas primeiro você tem que conhecer a história deles, para aprender a gostar deles. É verdade. A não repetir os erros do passado. Planejar o que você vai fazer pela sua cidade no futuro. Sim. Pelo seu estado, pelo seu país. E é interessante que o brasão aqui de Mogi Guaçu, ele tem alguns elementos que contam a história também, Isso, né? Exatamente. E você observa lá que tem o café, que numa época teve uma importância muito significativa na economia do município. O algodão, que até a época de hoje ainda tem uma importância na economia do município. E tem alguns símbolos da cerâmica, que num contexto histórico passado representou basicamente a vida da cidade. As pessoas que trabalhavam nas cerâmicas eram, digamos assim, em um determinado tempo, 70%, 80% dos trabalhadores ativos do município, ou mais até. Quase a cidade inteira trabalhava Quase a cidade, todo mundo trabalhava numa cerâmica. Né? Então, elas eram muito importantes. Então, elas estão lá também presentes. Tem uns símbolos lá de cerâmica, né? Tem o rio também, que representou no passado a sobrevivência de muitos guaçuanos através da pesca, os pescadores profissionais, né? Tinha vários restaurantes de peixadas aqui antigamente, quando havia peixe no rio, né? E tudo isso, então, hoje
fornecendo água para essas empresas enormes que estão aí, para a população. Né? Quer dizer, olha que engraçado, né? Um desenho, vamos dizer assim, de uma forma bem simplista, que tem muito significado, porque mostra tudo isso. Desde que você explique, principalmente para as crianças, o que significa aquilo. Aquilo lá não é uma cobrinha, é um rio. Mas que rio é esse? Esse rio passa aqui. Mas o que ele fez para a gente? Fez isso, e continua fazendo até hoje. Olha só que interessante. Aí ele vai entender. E as cores da bandeira, o amarelo e o vermelho, seria o amarelo pela riqueza? O amarelo, o ouro do início, né? Que eu esqueci de mencionar para você que na época das tropas que passavam por aqui, né, que levavam alimentos para a região das minas de ouro, em Mato Grosso e Goiás, e traziam ouro para cá. Aqui em Mogi Guaçu havia um posto fiscal na época que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Nossa. Onde o capitão Mor, que era uma pessoa designada na época pelo rei de Portugal, depois continuou quando o país ficou independente, né, que fazia a fiscalização do ouro que vinha de lá. Ele separava o 1/5 do ouro que vinha de lá, que era um imposto, né, devido ao rei de Portugal, né, depois ao Império do Brasil, separava esse 1/5, então aí a tropa continuava com o restante do ouro depois de ter pago o 1/5 do ouro. E você já deve ter ouvido falar daquela história do santo do pau oco, né? Sim. O que é? Hoje significa... Uma expressão. É uma expressão usada hoje com outro sentido, mas ela surgiu nessa época aí, quando já tinha pessoas espertas, né? Então eles pegavam imagens de santo da região lá de cima de Minas Gerais, de Goiás, né, esculpidas em madeira, mas ocas. E ali eles colocavam ouro. Nossa, para esconder. Então escapava da fiscalização aqui, porque quem que ia quebrar o santo para ver o que tinha dentro, né? Então eles faziam um tipo de contrabando de ouro naquela época já, passando com o santo do pau oco. Por isso que hoje a gente faz essa designação, quando a pessoa tem um falso conteúdo, que ela é o santo do pau oco, né? Veio daquela época. É verdade. Por falar das cerâmicas, conta um pouco então dessa importância das cerâmicas aqui, como que elas começaram e algumas delas, como elas se mantiveram e por que acabou. Então veja você, Andressa, nós temos que voltar de novo na história para ela explicar o que houve, por que aconteceu e qual a consequência disso para hoje. Então vamos voltar lá no tempo da Mogiana, né? Então por volta de 1878 que as linhas da Mogiana chegaram aqui em Mogi Guaçu e então continuou, né, para Casa Branca, até Ribeirão Preto, depois mais tarde chegou até Araguari e essa ferrovia ela trouxe muita importância para a região. Principalmente essas cidades que não tinham, como Mogi Guaçu, por exemplo, esse entreposto de tropas de burros, né, que fazia o povoado viver em função disso. Ferrar animais, vender alimentos, sal, essas coisas que o pessoal ia utilizar na viagem, né? Então esse abastecimento das tropas fazia com que o povoado de Mogi Guaçu fosse um povoado próspero. E os outros lugares quase que nem existia nada, e onde existia era uma miséria tremenda. Com a ferrovia, passando a servir de transporte de passageiros e cargas, principalmente o transporte de café, que na época era a mercadoria mais importante que havia, fez com que cidades da região, como Casa Branca, Ribeirão Preto, Uberaba, desenvolvessem muito. E para Mogi Guaçu foi um tiro de misericórdia. Por quê? Nós vivíamos em função de abastecer as tropas de burros, né, que passavam por aqui, que era o transporte da época. Com o trem, quem que ia utilizar tropas de burro? Ninguém. Acabaram as tropas. E com as tropas acabando, esse comércio, esse entreposto que havia aqui, entrou em decadência. As pessoas começaram a sair daqui. Então acabou virando um povoado morto. Né? Não tinha do que sobreviver. Não tinha como sobreviver. Enquanto as outras cidades cresciam, Pinhal, Casa Branca, Ribeirão Preto, em função do comércio de café, transporte pela ferrovia, a ferrovia foi um tiro fatal na economia do nosso povoado.
Então, Mogi Guaçu começou a definhar, a entrar em decadência, isso no final do século XIX. Quando chegou por volta de 1890, o apelido de Mogi Guaçu era Cemitério Velho, ou seja, um lugar abandonado que ninguém mais... Antigamente os cemitérios não eram bem cuidados como hoje. Quando eles deixavam de ser usados, o mato crescia, ficava tudo abandonado, né? Então o termo cemitério velho aplicava-se à época, um lugar também que estava abandonado, com poucas pessoas morando aqui, em condições miseráveis, né? Foi quando o Padre Armani veio para cá, assumir a paróquia aí. Ele veio da Itália, de uma região do norte lá que desenvolveu muito a indústria cerâmica, tinha muito conhecimento tecnológico de cerâmica. Ele então trouxe para cá esses conhecimentos com ele, que inclusive antes de fazer seminário ele trabalhou em indústrias de cerâmica lá da época, da região dele, lá na Itália. Então ele não só conhecia as técnicas teóricas, como as técnicas práticas de como fazer. E depois ele veio para cá como padre, chegou aqui, encontrou a cidade abandonada, miseravelmente pobre, quase que extinta. E a primeira iniciativa dele foi trazer 2 professoras de Itu para cá. Itu é uma cidade importante, tinha escola normal, tinha professoras, né? Ele trouxe 2 professoras para Mogi Guaçu para alfabetizar a população, que quase 100% da população de Mogi Guaçu era analfabeta. Então, na própria igreja, ele improvisou uma escola. Essas 2 professoras eram a professora Maria Júlia e a outra, eu me esqueci o nome da outra. E elas, então, alfabetizavam a população de Mogi Guaçu na igreja. Por isso que foi dado o nome de Padre Armani para a primeira escola que teve, que é o antigo grupo escolar Padre Armani. Hoje... E olha só que interessante, né? Quem estuda aí no Padre Armani já sabe a história, como é que começou. Exatamente. Quem foi Padre Armani? E eu não só estudei no Padre Armani, como posteriormente trabalhei lá também. Olha que interessante. Quando eu passei a diretor, eu fui diretor do Padre Armani. Então eu comecei no prézinho lá e terminei. Mas veja bem, Andressa, a importância disso aí, do Padre Armani. Aí ele começou, como é que eu vou fazer para melhorar a situação desse povo que não tem o que fazer aqui, né? E ele costumava andar por toda a cidade, o italiano falante, né, comunicativo, então ele andava, conversava, almoçava nas casas, especulava aqui, especulava ali, e ele acabou descobrindo uma reserva do Barro Taguá. Nessa região aqui hoje, dessas torres aí, né? Aqui, esqueci o nome desse bairro aqui, das Torres, esse bairro das Torres, aí. Ali havia uma reserva, até hoje um pouco que sobrou, uma grande reserva do barro taguá, aquele barro vermelho que é ideal para você fazer cerâmica, tanto telha como tijolo como manilha. E ele descobriu aquele barro lá e pensou, puxa vida, eu acho que dá para fazer uma cerâmica aqui. E pode ser a redenção, a solução do povo aqui, que está passando fome, passando necessidade, dificuldades financeiras. E aí, o que ele fez, Andressa? Como naquela época não havia eletricidade, tem gente que reclama quando chove muito, apaga a luz meia hora, fica bravo lá porque apagou a luz. Naquele tempo não tinha energia elétrica. Então ele pensou, como que eu vou fazer? Porque você extrai o barro em pedaços assim, brutos, né? E tem que moer aquilo para virar um pó. E desse pó, então, você modela, né? A telha, o tijolo ou o ladrilho cerâmico. Mas tem que virar pó primeiro. Aí você umedece o pó e faz o artefato cerâmico. Então ele pensou assim, como que eu vou moer esse pó, né? E foi lá, estudou o rio, né? Energia hidráulica. Aí ele teve uma ideia de fazer, ali na ponte de ferro, hoje chamada de Ponte Vermelha, antigamente era ponte de ferro, era uma ponte ferroviária, a companhia mogiana que utilizava para passar os trens. Isso, antigamente. Em 80, se não me falha a memória, com a saída dos trilhos daqui, é que virou ponte rodoviária. Aí ele foi lá, do lado de lá do rio, né, estudou. Naquele tempo, Andressa, havia uma queda maior de água ali.
porque para evitar enchentes, a administração municipal primeiro removeu uma ilha que tinha lá na cachoeira de baixo, perto da International Paper, que segurava a água do rio. Então, quando havia cheias, né, inundava muito a cidade por causa dessa ilha, que ficava no meio do rio e atrapalhava. Tinha 2 bracinhos pequenos do lado e ela impedia a passagem da água. E também foi feito, além disso, um trabalho de retificação lá embaixo do rio também para dar mais vazão para a água. E com isso, então, o nível do rio diminuiu mais ou menos meio metro. Então, mas ali tinha uma queda d'água, como tem até hoje. Então ele idealizou uma roda d'água, aquele sistema que usavam antigamente nos sítios, né, que usava a água para fazer girar a roda e moer milho, moer essas coisas, né? Então ele usou o mesmo princípio para moer os blocos de taguá para fazer o pozinho para fazer a cerâmica. Então, com maior dificuldade, arregaçando a batina, porque ele tinha que entrar na água, mexer sozinho, sem ajuda, sem ninguém que conhecesse alguma coisa para ajudá-lo nisso, né? Então ele começou a fabricar inicialmente tijolos. O José Carlos Fogo, que mora naquela região ali, até um dia, se você quiser fazer uma visita lá para documentar isso aí, é importante. Ele descobriu esse antigo olaria do Padre Armani quando ele foi escavar ali para fazer a casa dele. Até ele me mostrou uma ocasião. E ele tem lá, inclusive, tijolos antigos que ficaram lá daquela época do Padre Armani ainda. Nossa. Onde começou a cerâmica. Aí o Padre Armando começou a ter dificuldades, porque sozinho, né, como é que ele ia fazer? Então ele teve a ideia de chamar parentes dele da Itália, que também trabalhavam com cerâmica e conheciam a técnica de fazer tijolos, telhas principalmente, né? Certo. As telhas eram importadas da França, eram telhas francesas, eram caríssimas, né? Quase ninguém podia ter telha na sua casa. Então ele pensou, fabricar telha aqui, com esse barro vai dar uma telha espetacular. E começou a trazer os parentes dele. Família Martini, família Caporali, família Armani. Eram todas parentes do Padre Armani. Então vieram para cá e começaram a montar olarias e fabricar tijolos, telhas, né? E aí começou então a indústria cerâmica, que mais tarde evoluiu para empresas grandes, com maquinários modernos, como a Cerâmica Martini, Mogi Guaçu, na época. E é até interessante que eu acabei de parar para pensar, como que a gente estava falando que na época não existia nem transporte direito, assim, do jeito que a gente conhece. Imagina como foi feita essa comunicação entre eles, quanto demorou isso. Então, ele tinha que escrever uma carta, que o navio levava não sei quanto tempo para chegar lá na Itália, para entregar essa carta para os parentes. Para eles responderem, demorava outro tanto, né? Depois mais meses para eles virem para cá, na viagem. E hoje a pessoa manda um e-mail, a minha internet está ruim, o e-mail demorou 5 minutos para chegar lá na Alemanha, a pessoa reclama, né? Ela não lembra ou não teve informação de como era complicado o sistema de comunicações na época passada. E mesmo assim ele conseguiu fazer tudo isso. E por causa desse trabalho de pesquisa dele, de dedicação dele, do Padre Armani, fez com que surgisse a indústria cerâmica, que deu uma alavancagem enorme no desenvolvimento de Mogi Guaçu nas décadas de 30, 40, 50 e 60 e até 70. Foi um bom período em que a cidade desenvolveu bastante e a prefeitura arrecadava muito através dessas empresas, o pessoal trabalhava nessas empresas, era bem remunerado, né? Aqueles que conseguiam estudar, eles ocupavam funções administrativas, ganhavam mais ainda, tinham cargos importantes, né? E essa indústria cerâmica, então, ela deu, assim, uma força enorme no desenvolvimento de Mogi Guaçu, praticamente 50, 60 anos, quando então ela começou a entrar em decadência por uma série de fatores. Primeiro, a Martini, que fazia manilhas, ela teve a concorrência do PVC, que é essa tubulação que surgiu, né, que substituiu a manilha
E não tinha nem como fazer comparação. Custo menor, muito mais durabilidade, muito mais segurança, que as manilhas soltavam, né? Conforme o movimento da terra, soltava, começava a vazar esgoto, dava problema, a parede trincava, dava todas aquelas confusões que existiam antigamente. Então o PVC acabou com a manilha. Então a cerâmica Martini, a cerâmica IP antiga, né? Que depois virou para ladrilho, mas na época era manilha. Essas cerâmicas que produziam manilha começaram a ter dificuldades, porque não tinha mais mercado. Aí surgiu o carpete, aquele piso emborrachado preto. Lembra aquele piso que hoje parece que está um pouco em desuso, mas era um piso emborrachado, que eu não sei se chamava linóleo ou qualquer coisa parecida com isso. Eles começaram a substituir um tal de Paviflex também que havia na época, um verdinho, que tinha uma tonalidade de desenhos assim. Esses produtos começaram a substituir os ladrilhos que antes eram usados nas casas. Primeiro o vermelhinho simples, né? Depois aquele mais sofisticado, decorado, esmaltado, né? Então eles começaram a ser substituídos pelo carpete, por esse emborrachado. Então a cerâmica foi perdendo muito mercado. As cerâmicas começaram a perder mercado. Numa época em que começou a haver muita crise econômica, principalmente na década de 80, crises financeiras, o Brasil passou por dificuldades econômicas incríveis, inflação muito alta. Os nossos problemas econômicos vêm vindo de longe, como dizia o Brizola, né? Vem vindo de longe. É que as pessoas acham que tudo começou a acontecer ontem. Não é assim, isso vem vindo de longe. Omissões, coisas mal feitas, interesses particulares em vez de interesses públicos, que já vem vindo de longe isso. Vai fazendo com que a coisa comece a ficar cada vez mais pesada e dificultando, né? E essas cerâmicas começaram a ter problemas assim, eles não tinham vendas, não tinham caixa, precisavam investir em tecnologia moderna para acompanhar os concorrentes, não conseguiam, e começavam a emprestar dinheiro de agiotas, de bancos, e viver em função de empréstimos, e a gente sabe que empréstimo nunca foi coisa boa para fazer coisa do dia a dia. Pode ser bom assim numa emergência, numa enfermidade, numa coisa que surge abrupta aí, que você precisa resolver aquilo urgente, mas não pode ser uma coisa do dia a dia, porque vai acumulando, e se for acumulando, em determinado momento, não tem mais como. Então as cerâmicas entraram nesse esquema de empréstimo, financiamento e tal, né? Depois a agiota, e aí eles acabaram falindo, né? E a gente estava comentando agora mesmo da Estrada Mogiana, é assim que eu posso falar? Estrada Mogiana? E houve um acidente em algum período aí, como é que foi isso? Em que período foi mais ou menos e o que aconteceu? Isso aí eu presenciei, que eu morava perto ali da estação ferroviária, né? A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, né? A nossa querida Mogiana, que eu nunca consegui falar FEPASA quando mudou para FEPASA, eu não conseguia aceitar esse termo, mas para mim continua até hoje a Mogiana, ainda com Y. E a Mogiana, ela surgiu em função da necessidade de atender a produção de café e transporte de passageiros também, que começaram a ir para essas regiões para trabalhar nas lavouras de café, né? E ela foi uma empresa formada em Campinas. Olha aí a história de novo, né? Todo mundo ouve falar do Barão de Itapura, mas nem imagina quem foi o Barão de Itapura, né? Ele era um dos fundadores da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Então, alguns empresários, alguns fazendeiros importantes de Campinas se reuniram e fizeram uma empresa por cotas, né? Cada um entrava com um determinado volume de dinheiro, formaram uma empresa particular de ferrovia, né? Ferrovia e navegação no início, mas depois a navegação acabou não dando certo lá no Rio Grande, então ficou só a ferrovia. Para transporte do café, principalmente, e também de passageiros que demandavam essas regiões de café. E ela chegou até Mogi Guaçu, como nós já comentamos, por volta de 1878, né? 75 ela veio até Mogi Mirim, depois ela continuou passando por aqui, seguindo adiante. E a Mogiana teve um problema muito sério na crise econômica de 29, a história novamente explicando, né?
Que foi a crise que afetou primeiro os Estados Unidos. Isso, teve aquele... o regime capitalista, ele é a tônica hoje do mundo moderno, não tem como escapar dele. Ele é um sistema que, no momento, assim como foi o feudalismo, o escravismo em outros tempos, o sistema que existe hoje e que funciona aparentemente bem dentro das condições normais do dia a dia. Poderá amanhã ou depois surgir um outro sistema, talvez nem estejamos por aqui, melhor do que esse, e aí ele vai passar a ser o feudalismo que nós conhecemos como uma coisa horrível, mas que na época era o que tinha. Né? Que temos para hoje isso, né? Então o capitalismo ele é assim, só que ele tem uma falha muito grave, né? Entre outras. Ele consiste assim na obtenção dos lucros, né? Só que chega um determinado momento que não tem mais de onde tirar os lucros, e aí então ele entra em crise. Então as crises do capitalismo são inúmeras. Se for se debruçar na história, você vai encontrar várias. Uma delas foi de 29. O que aconteceu em 29? Deu uma euforia de correr atrás de bolsa de valores, né? Todo mundo correu, nada contra as bolsas de valores, mas não pode ser assim. Todo mundo correr como boiada em uma direção só, não pode. Tem que ser tudo com equilíbrio, como ensinam os monges tibetanos. Tudo com moderação e tudo com equilíbrio, né? Bom, todo mundo correu para as bolsas. Aí o que houve? Houve um boom das bolsas, né? As ações despencaram de um dia para outro. Aí todo mundo correu tirar o dinheiro, vender as ações por qualquer preço, e aí o negócio despencou de vez. E você sabe, no capitalismo tudo é conectado, né? Sim. Então o que explodiu lá nos Estados Unidos imediatamente propagou pelo mundo inteiro, chegando até aqui, em 29. E o que houve em 29 então? O crack, né? Que fez com que aqui também todo mundo quebrasse. E o preço do café, que era a única mercadoria importante que tinha no Brasil, de exportação, que é o que mantinha o país funcionando precariamente, mas é o que existia na época, o café caiu barbaramente de preço. Então, os fazendeiros que vendiam café, exportavam café e com isso mantinham os seus trabalhadores, mantinham o comércio na cidade, os serviços da época, tudo funcionando, acabaram ficando falidos, sem dinheiro para continuar, pagar o pessoal, comprar, arrecadar impostos, não tinha como pagar impostos, não tinha como pagar funcionário, não tinha como fazer compra, entregava a fazenda por dívida para os bancos, né, para os agiotas da época, que não foram tolos, né, aproveitaram a oportunidade e ficaram com fazendas, cerâmicas e um monte de coisa, propriedades, né? E esse crack, então, afetou barbaramente as finanças da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, que acabaram ficando assim, sem condições de acompanhar a evolução ferroviária que acontecia no mundo. Então a Mogiana, durante muito tempo ainda, ela continuou com locomotivas a vapor. Somente no final da década de 50 que ela começou a trazer as primeiras máquinas a diesel. Eu estou contando isso porque o acidente está relacionado com as máquinas a vapor. Então o que aconteceu, Andressa? A Mogiana, sem condições de capital para adquirir maquinários novos, objetos novos, ela utilizava ainda locomotivas a vapor, a maioria das composições, como eu te falei, né? Só no final de 50 começou a vir as máquinas a diesel. Então, aqui passavam várias máquinas a vapor, que eram movidas a lenha, né? Aquele sistema é uma caldeira, né? Então você vai jogando lenha, a lenha aquece a água da caldeira, a caldeira solta o vapor mexe com os pistões lá dentro e faz aquele movimento com aquele braço, não sei se é esse o termo, que impulsiona as rodas. Talvez o Barzão conheça melhor que eu esse termo. Eles impulsionam as rodas através desse movimento do vapor nesses pistões. Bom, o que aconteceu aqui em Mogi Guaçu em 1961? Uma dessas composições que estavam passando por aqui, de carga,
naquela época tinha muito transporte, não sei, hoje parece que não tem tanto, mas são caminhões, né, que fica muito mais caro e muito mais complicado o transporte. Naquela época a gasolina, óleo diesel principalmente, eles eram transportados em vagões tanques, uns tanques enormes, né? Então essa composição vinha vindo de Campinas em direção à Alta Mogiana, né? Carregada de carros tanques de gasolina principalmente e menos de óleo diesel. E a gasolina é altamente inflamável, né? Então o que aconteceu na época? Quando a composição começou a chegar ali na rua José de Paula, cruzamento com a avenida, era o antigo leito da ferrovia, que parava na estação ali do lado, né? Ali tinha uma porteira, tinha uma guarita, onde o guarda fechava a porteira quando ia passar o trem, então a gente tinha que ficar esperando para poder passar para o outro lado, né? E era noite. Então aconteceu o seguinte, a composição vinha vindo, e ali tem uma curva, tinha, né, uma curva na linha do trem, onde é a antiga Leco ali, aquele prédio, que ela fazia uma curva, e talvez a composição tivesse com um pouco de velocidade um pouco mais alta, porque ela nem ia parar na estação, ela só ia pegar a autorização, pegava aquele círculo de um bracinho, pegava o outro e ia embora, né, aquela autorização para seguir adiante. Então eu acredito que a composição tenha vindo uma velocidade um pouquinho maior do que deveria, e muito pesada com essa carga toda. A máquina descarrilhou ali, quase perto da guarita da porteira. E ao descarrilhar, houve aquela parada súbita, e um vagão bateu no outro, e deve ter acontecido perfuração, alguma coisa, e começou a vazar gasolina. Mas era noite, ninguém percebeu nada, e o guarda da guarita ali, que fechava e abria as porteiras, tinha dia e noite, né, revezava, nunca ficava sem ninguém ali. Ele viu todo aquele barulho, né, que foi próximo ali dele, antes de um pouquinho de chegar na porteira. E o que eles tinham na época de iluminação? Não tinha lanterna de LED hoje, que o pessoal reclama que tem que carregar e tal. E nem pilha usa mais, só carregar um pouquinho ele já reclama que tem que ficar meia hora carregando. Eles tinham uma lamparina de fogo, que devia funcionar com essas lamparinas de sítio, né? Só que elas tinham assim um lugar, um negócio que pegava assim, era como uma lanterninha assim, mas aberta, e era fogo. Nossa. Era um foguinho que ficava ali e iluminava. Então imaginando, perto ele assustou, né, o seu Isalino, até ele tem o nome da rua ali perto, Isalino Lealdini, aquela rua de cima ali sai no posto de saúde ali. Certo. E ele veio correndo com a lanterna para ver o que tinha acontecido, né? Aquele barulhão enorme, estrondo, o trem descarrilhou. E quando ele chegou ali perto, o vapor da gasolina que estava já despejando entrou em combustão. E explodiu o primeiro vagão que estava vazando gasolina. Ele foi o primeiro a ser atingido. E ele morreu queimado. Nossa. Vivo. Ele foi a primeira vítima. Aí depois o maquinista e o auxiliar, eu não lembro agora qual dos dois que... assim, a prefeitura tinha acabado de fazer, Andressa, uma valeta acompanhando a linha para que a água pluvial não enchesse lá a Paula Bueno lá embaixo, sabe? Porque toda vez que chovia, descia aquele monte de água do Bela Vista, do Jardim Camargo, tudo ali, ia tudo lá para Paula Bueno, e inundava tudo ali. Então, para evitar isso aí, a prefeitura tinha feito uma canaleta mais ou menos dessa largura, funda, né, com 1,5 metro mais ou menos, para levar a água da chuva até a ponte de ferro. Não havia o córrego no meio da avenida que tem hoje. Esse córrego descia pela Chico de Paula e ia até lá perto do terminal. Então, nessa época, foi feito isso, né? Você vê como quando chove enche aquele córrego do meio, né? Então essa valeta foi feita tinha acabado de ser feita com a finalidade de pegar água da chuva. Foi a sorte. Caso isso não tivesse sido... Olha só, a importância de alguém no passado ter feito essa valeta pensando na chuva, e serviu para uma coisa muito mais grave. Então toda aquela gasolina pegando fogo, inflamada, a maior parte dela caiu nessa valeta e foi até o rio. E lá no rio ela
descia em cima da água pegando fogo. Parecia eu vi tudo isso. Foi virando um rio de Parecia fogo. um rio de fogo, uma coisa absurda, uma coisa, né, que assustou todo mundo, era de madrugada, né, todo mundo dormindo de pijama, correndo na rua, vendo o que aconteceu, né, e com medo de que, mas se não tivesse a valeta, teria descido pela José de Paula ali, incendiado todas aquelas casas do centro ali, nem sobrava nenhuma casa. Nossa. Aí eu não lembro agora se foi o maquinista ou o auxiliar dele que assustou com aquilo, começou a pegar fogo também na roupa dele, e ele pulou na valeta pensando que era água, e era gasolina. E o fogo dele fez com que naquela Na hora outra do desespero, parte, isso, né? Ele viu um negócio brilhando ali, pensou que era água de chuva que estava ali. Pô, deixa eu pular lá para... E era gasolina, porque estava queimando para baixo, não tinha chegado aqui em cima ainda, estava um jorro de gasolina levando o fogo lá para baixo. E aqui em cima não tinha vindo ainda. E o fogo dele acabou, ele foi a segunda vítima. Que coisa interessante. Então foi uma coisa horrível. Mas sempre a gente lembra, né? Se não tivesse sido feita essa valeta, teria destruído talvez o centro de Mogi Guaçu inteiro, porque quando você tem volume de combustível assim incandescente, indo em direção a madeiramento, essas coisas, a janela das casas, que era tudo de madeira, né? Hoje a maioria de ferro, mas era tudo de madeira antigamente. Forro de madeira, então incendiava tudo. Ia ser uma não ia sobrar tragédia nada. da cidade inteira. Não, eu morava ali na Paula Bueno, pertinho ali daquela cadeinha antiga. Super próximo dali. Então, na minha casa ali, seria uma das primeiras que... Tanto é que nós saímos de casa correndo, você não sabia para onde que você ia, né? Aí tiveram a ideia de ir lá na linha da Paula Bueno aqui, que era mais alto. O fogo passava por um túnel que tinha embaixo, assim, né? Que E coisa. saía do outro lado e caía no rio. E foi quando eu vi, lá da Ponte de Ferro, e o trabalho heróico desenvolvido por algumas pessoas muito corajosas de Mogi Guaçu, de pijama, todo mundo de pijama, sem sapato, porque levantaram e foram correndo lá. Desengataram muitos vagões de gasolina e empurrando para ficar longe do fogo. Devia estar super quente, perigoso. Perigosíssimo, porque a qualquer momento podia pegar todo e empurrar. Imagina você empurrar um vagão. Eram centenas de pessoas que estavam fazendo isso. Por quê? Eles isolando os vagões, mandando lá para longe, já evitava que o fogo ficasse pior, né? Então, empurrando lá, essa cena eu lembro também, eu era criança ainda, né? E o pessoal pertinho do fogo ali, o vagão cheio de gasolina, e eles empurrando para lá, para tentar desviar de onde estava pegando fogo. Seu Augusto, a gente ainda tem muita coisa para conversar. O senhor é uma enciclopédia. Que isso, gentileza sua. Sabe muita coisa, eu estou aqui super interessada em tudo que o senhor está dizendo, então a gente tem ainda muita coisa para falar. Hoje eu acho interessante a gente já recapitular para poder a gente terminar por hoje e conversar com o senhor mais vezes, em mais oportunidades, que é interessante isso, que o principal ponto que a gente conversou hoje foi a importância de entender o que se passou, para conseguir entender o presente, para saber onde vamos no futuro. Exatamente. Então, essa é a função da história. Explicar o presente para um melhor entendimento do futuro. Então, quero agradecer ao senhor por ter aceito o nosso convite hoje e convidar o senhor para vir aqui mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigada. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada.